Eu vou ler as perguntas e na sequência eu vou responder. E aí, só para dar a ordem aí e não perder nenhuma informação. Então, os dados do Atlas da Violência mostram um crescimento expressivo nos casos de violência contra a população LGBT ao longo da última década. Como o senhor avalia esse aumento? Então, na verdade, existe uma dupla questão aí. Uma dúvida, na verdade. Os dados, eles são maiores porque existe uma maior denúncia, uma melhor sistematização dos dados, uma melhor coleta dos dados, ou, na verdade, está havendo mesmo um aumento dos casos de LGBT+ fobia no Brasil? É difícil dizer isso, haja vista que não existem dados oficiais especificamente criados para isso. Existem algumas iniciativas. Minas Gerais, por exemplo, existe uma iniciativa de fazer um recolhimento dos boletins de ocorrência e divulgar os dados quando lá no boletim de ocorrência existe a questão da motivação por homofobia, por transfobia, e quando a pessoa se autodeclara LGBT+, mas ainda é algo muito recente e nem todos os estados possuem isso. Na verdade, a maioria dos estados não possui isso, não existe uma pesquisa nacional direcionada especificamente quanto a isso. São pegos, na verdade, dados indiretos que vêm de questões de saúde, quando a pessoa procura uma unidade de saúde do SUS e relata que sofreu uma violência e ela é uma pessoa LGBT, mas esses dados também são indiretos porque não existe ali uma metodologia especificamente direcionada a recolher esses dados. Existem, claro, boletins de ocorrência em todo o país, mas uma clara subnotificação e uma resistência dos próprios órgãos de polícia em notificar, em perguntar e depois notificar a questão da motivação LGBTfóbica, a própria condição da vítima de ser uma pessoa LGBT+. E existem os dados que são colhidos a partir de organizações não governamentais, como o Grupo Gay da Bahia, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e outras organizações desse tipo. Então, existe, é claro, hoje em dia, uma melhor organização de todos esses dados, o que poderia configurar, na verdade, que não há exatamente um aumento, o que há é um retrato melhor, um pouco mais real daquilo que realmente acontece, mas, por outro lado, também, a gente não pode deixar de considerar um aumento da intolerância política na população brasileira, um aumento do conservadorismo, uma saída do armário, aí, de certa forma, desse conservadorismo, que pode também justificar, aí sim, um aumento da intolerância com relação a pessoas LGBT, coisa que até algum tempo atrás seria politicamente incorreto, seria algo que não seria manifestado externamente como hoje em dia a gente percebe. Mesmo com esse... Aliás, a segunda pergunta. Além da segundo relatório, é um alerta sobre a subnotificação no passado e a melhora recente na coleta de dados. Isso pode nos levar a uma leitura equivocada sobre o real aumento da violência? Com certeza sim, né? Porque, como eu dizia, hoje em dia existe uma metodologia melhor, até uma vontade de Estado melhor para recolher esses dados do que houve num passado recente. Ainda assim, de novo, não existe uma metodologia específica para a coleta de dados de violência LGBT+, no Brasil, violência contra pessoas LGBT+, no Brasil, e isso faz com que a gente ainda continue na dúvida sobre se existe uma melhoria na coleta dos dados ou se, na verdade, existe efetivamente um aumento dessa violência. Muito provavelmente a gente tem uma situação que combina essas duas coisas. A terceira pergunta, mesmo com esse possível fator de correção, o que os números de 2022 e 2023 indicam é uma tendência de crescimento contínuo. O que isso revela sobre o momento atual que vivemos em relação à proteção dos direitos da população LGBT? Eu acho que mostram que a questão ela não está resolvida. A gente tem no Brasil uma decisão do STF que é fundamental para um ponto de virada de reconhecimento pelo Estado brasileiro, o STF como órgão de Estado. Um reconhecimento lá em 2011 sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Logo depois vem o CNJ regulamentando o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E isso, na verdade, a partir dali nós vamos ter uma série de outras decisões
do STF, do STJ, que vão reconhecer direitos minimamente de igualdade, de isonomia para pessoas LGBT+, que pessoas que não são LGBT já possuem. Então, a questão do casamento, da união estável, do direito à identidade no registro de nascimento, a questão da violência, que foi tratada pelo STF lá em 2019, pela ADO 26, Emendada de Junção 4733, que reconheceu que a violência contra pessoas LGBT+, é um problema sério, existe uma omissão do Congresso Nacional em legislar sobre isso. Ele, então, manda que seja aplicada provisoriamente a lei do racismo, mas isso não resolve o problema por si só, apesar de ser extremamente importante, porque significa um reconhecimento por parte do Estado brasileiro de que a violência ela é um problema real, assim como a violência contra a mulher é um problema real, violência contra crianças e adolescentes, violência contra pessoas idosas. E em todos esses outros casos que eu citei, existem legislações específicas, falta uma legislação específica para pessoas LGBT, assim como o racismo contra pessoas negras tem uma legislação específica, e aí então o STF manda que seja aplicada a lei do racismo até que o Congresso Nacional faça uma lei. Essa decisão, como eu disse, ela é de 2019, de 2019 para cá, o Congresso não avançou nada em aprovar uma legislação específica, assim como o Congresso também não avançou da decisão do STF de 2011 sobre a questão da união homoafetiva. Nós estamos aí há quase 15 anos de uma decisão que até hoje o Congresso se mantém absolutamente inerte, ele não se movimenta para regulamentar. Então, existe aí uma questão da falta de dados oficiais sobre a violência, e se eu não tenho dados, eu não tenho como desenvolver políticas públicas específicas. Existe um descaso por parte dos órgãos políticos nesse país, das instâncias políticas desse país, em querer tratar, enfrentar a questão não só da violência, mas da existência de pessoas LGBT+, e tudo isso, na verdade, acaba contribuindo, por um lado, para a ausência de dados e, por outro, para o próprio aumento da violência, porque, afinal de contas, se não existe respeito por parte dos próprios órgãos de Estado, e eu digo, inclusive, a própria questão da polícia, do Ministério Público e órgãos judiciários inferiores, que não tratam disso como deveriam tratar, há uma subnotificação, com certeza, em todas as instâncias em que essa questão chega, mesmo desde a polícia até o judiciário. A próxima pergunta: em muitos casos a motivação da violência não é claramente registrada como LGBTfobia. Isso dificulta a formulação de políticas? O que poderia ser feito para aprimorar esse registro? Então, exatamente o que eu estava dizendo. Existe em todo o país já estabelecido que, pelo menos na maioria dos estados, que os boletins de ocorrência, o REDS, enfim, ele precisa fazer constar a orientação sexual e identidade de gênero da vítima, que ela é uma pessoa cisgênero, heterossexual, ou que ela é uma pessoa homossexual, bissexual, travesti, trans, enfim, e que a motivação da violência que essa pessoa sofreu é uma motivação por LGBT+ fobia. Aí a gente vai ter uma série de problemas. Primeiro, que muitas pessoas LGBT+, elas não denunciam, elas não vão à polícia exatamente porque elas sabem que acontece com alguma frequência da polícia não dar a devida atenção, não receber, na verdade até às vezes destratar essa pessoa ali, culpabilizá-la pela própria violência que ela sofre. Quando há o registro, muitas vezes a motivação LGBT+, fóbica não é colocada, a própria orientação sexual e identidade da vítima é colocada como ignorado, porque na verdade não foi perguntado para essa pessoa. E isso, é claro, contribui para que haja uma subnotificação e, portanto, provavelmente existe um dado de violência muito maior do que aquele que está sendo captado pelos registros da polícia. E se isso não está no boletim de ocorrência, isso não vai estar no inquérito, isso não vai estar na eventual denúncia do Ministério Público, isso não vai estar numa eventual sentença no Poder Judiciário. Então, toda essa cadeia que começa ali no momento em que essa vítima é atendida, eventualmente primeiro pela Polícia Militar ou já
perante a Polícia Civil ao fazer o registro, tudo isso se perde exatamente nesse momento inicial. O que poderia ser feito para melhorar esse registro seria certamente constar isso obrigatoriamente como campo para ser preenchido já existe, isso não resolveu o problema. Falta aí, na verdade, uma formação melhor dos profissionais da segurança pública para que eles entendam o que é ser LGBT, o que significa isso, para que também preconceitos que existem arraigados sejam colocados de lado e também para que eles tenham consciência da necessidade dessas questões, da necessidade de que essas questões sejam levadas a sério, desde a polícia até o judiciário, passando também pelo Ministério Público. Todas essas instâncias precisam ter essa formação, precisam ter essa consciência para que a gente possa ter dados minimamente confiáveis e aí sim a elaboração de políticas públicas que possam mudar esse quadro. A questão da interpretação dos dados, né, e foi colocado que o estudo aponta que o aumento dos registros indica de fato um aumento da violência, destacou o fortalecimento recente de movimento extremista, anti-ideologia de gênero, enfim. Só para sobre essa questão especificamente da interpretação dos dados, como eu disse, a gente vai ter certamente uma melhoria da coleta dos dados, até por melhorias tecnológicas e vontade política de governos específicos. Não é algo generalizado, é algo que muitas vezes é bastante localizado. Aqui em Minas, como eu disse, a gente tem uma recente política de coleta de dados bastante interessante, que vai distribuir esses dados, estabelecendo um atlas, vamos dizer assim, dentro do estado de Minas, inclusive para pesquisas sobre idade, sobre orientação sexual, identidade de gênero, sobre relação de parentesco ou não do agressor com a vítima, enfim, mas isso é algo muito localizado e muito recente aqui no estado. Mas, por outro lado, esses números, esse crescente aumento aí, também tem a ver com um incentivo, né, um crescimento de um discurso contra pessoas LGBT dos últimos anos. Particularmente aqui, as pessoas transgênero e as travestis seguem sendo as principais vítimas, seguem sendo o principal alvo da violência. Então, quando a gente fala de violência contra pessoas LGBT, a gente precisa falar das pessoas trans travestis, porque elas são a maior parte dessas vítimas. Os casos de maior violência, os casos de violência mais agravada são contra essas pessoas, e são contra elas porque, inclusive, elas estão num nível de exclusão social tão grande, já que a maior parte delas são excluídas da família logo nos primeiros anos da adolescência, são excluídas da escola. Os maiores índices de evasão escolar são exatamente pessoas trans e travestis, o que faz com que 94% das pessoas trans e travestis no Brasil tenham na prostituição a única forma de sobrevivência. Não há uma escolha, há uma questão ali apenas de sobrevivência para 94% das pessoas trans e travestis no Brasil. E toda essa situação de discriminação e exclusão vai desembocar no dado também sobre a expectativa de vida de pessoas trans e travestis do Brasil, que é de 35 anos, que é de menos da metade da expectativa de vida do brasileiro médio, exatamente por toda uma situação de fragilidade, discriminação, de exposição à violência a que essas pessoas estão submetidas, e elas têm sido sistematicamente alvo de discursos políticos de base fundamentalista. Então, elas são o alvo preferido para se falar de política antigênero, para se falar sobre banheiro, o grande espantalho moral relativo ao banheiro, que pessoas trans não poderiam utilizar, com relação a gênero neutro e outras questões parecidas. As pessoas trans, elas estão hoje no centro aí do debate que capitaliza politicamente discursos de políticos que se aproveitam dessas questões para ganhar poder, para se manter no poder e para galgar cargos maiores dentro da política brasileira. Para eu terminar aqui, né, finalizando aqui da pauta, segundo uma pesquisa da FGV Rio,
Foram produzidos mais de 60 projetos antitrans entre 2019 e 2023. No final das contas, é interessante a gente pensar que o Brasil, né, ele não produz legislações, no nível federal pelo menos, para pessoas LGBT+. A gente tem, em 2025, 0 leis federais dirigidas especificamente para pessoas LGBT. Existem menções indiretas que escaparam aí da patrulha ideológica do Congresso. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha fala sobre violência entre casais lésbicos. Existe no Estatuto da Juventude, um dos objetivos do Estatuto da Juventude é proteger contra qualquer forma de discriminação, inclusive por orientação sexual e identidade de gênero, mas são questões indiretas. Nós continuamos sem nenhuma lei que diretamente trate de garantir minimamente direitos para pessoas LGBT, e, por outro lado, existem aí uma série de projetos que no nível federal ainda não foram aprovados, mas nos níveis estaduais e municipais nós vamos ter uma série de leis em série, com textos muito parecidos, quando não idênticos, de um município para outro, de um estado para outro, falando sobre, como eu disse, a questão do nome, da questão do banheiro, a questão de cirurgias, proibir cirurgias para crianças, como se a legislação permitisse cirurgias de transgenitalização para crianças. Enfim, há todo um espantalho moral que vem capitalizando politicamente uma série de pessoas em torno desse pânico, em torno de um pânico moral, como se houvesse uma emergência, como se houvesse uma urgência de deter algo que, na verdade, não existe. Então, se cria um espantalho e começa-se a bater nesse espantalho, e as pessoas, acreditando então naquilo, acabam dando o seu voto, acabam dando o seu apoio político a coisas que só reforçam, no final das contas, a violência lá na ponta. Então, não é exagero dizer que a violência que acontece lá na ponta contra a travesti que está ali na esquina, num ponto de prostituição, porque aquilo foi a única coisa que sobrou para ela sobreviver, essa violência ela começa com discursos que inventam problemas, que não cuidam dos problemas reais, de políticos sem qualquer compromisso com a Constituição de 1988. Acho que é isso.